Versículo número 11. Glória a Jesus. Já está na tela, vamos lá? Diz a palavra do Senhor: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que é que você vê, Jeremias? Então eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Então disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te glorificamos, Pai, e te rendemos graças, Deus, por este momento. Queremos pedir, Pai, que o Senhor venha falar conosco de forma poderosa, através da Tua palavra, Senhor. Revela, meu Deus, ao nosso coração, a partir daquilo que o Espírito Santo trouxer a cada um de nós, Senhor. A palavra que o Senhor já preparou anteriormente. Quebra agora, meu Deus, todo tipo, Senhor, de trava, de empecilho. Tira, meu Deus, os nossos corações agora, Senhor. Caminho livre, caminho, Pai, totalmente preparado, Pai, para receber a Tua palavra, e coloca sobre nós esta semente, que ela venha, Senhor, a germinar, a crescer, dar frutos, e que o Senhor verdadeiramente toque o nosso coração, e que nós venhamos a ser mudados, segundo a Tua vontade, e segundo a Tua direção. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, desde já agradecendo. Amém? Diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Querido, semana passada nós falamos também sobre o livro de Jeremias, ainda sobre o capítulo número 1. Na verdade é uma série, digamos assim, com duas mensagens, onde Deus trouxe ao meu coração e eu compilei de tal maneira, onde semana passada falamos sobre uma parte e hoje continuaremos falando sobre outra parte. Semana passada falamos do versículo 1 até o versículo 9, aonde Deus fala sobre chamado, aonde Deus fala sobre ter nos escolhido antes de sermos gerados dentro do ventre das nossas mães. Isso é algo muito importante, e isso muda o nosso entendimento, porque algumas pessoas acham que passaram a ter vida no momento em que houve o encontro entre o espermatozoide e o óvulo, e houve a fecundação e a geração daquele embrião. Isso é uma verdade mediante a ciência humana, mas mediante a palavra de Deus, não é assim que funciona. Mediante a palavra de Deus, nós já existíamos antes da união óvulo-espermatozoide. É o que diz no livro de Jeremias, lá no versículo 1, no capítulo número 5, quando Deus diz: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que você fosse formado, Deus já tinha conhecido você. Antes que você saísse da madre, ou seja, antes que acontecesse o seu nascimento, eu já te santifiquei e para as nações te dei por profeta. Lembram dessa palavra semana passada? Eu não vou discorrer sobre ela novamente, completamente hoje, mas se você quiser acompanhar, basta ir no Instagram da igreja, @IEQCentralSJP, basta ir lá no YouTube da igreja, e você vai encontrar essa mensagem lá na semana passada, falando sobre propósito. Você existia antes de nascer, Deus permitiu que você nascesse, porque já há um propósito para você, e quando você morrer, não termina a vida, ou é vida eterna, ou é morte eterna. Nada acontece por acaso, mesmo que talvez a sua mãe ou o seu pai tenham dito para você algo parecido com o que o meu pai disse para mim. Um dia meu pai disse assim para mim: você é metido, hein, piá? Aí eu olhei para ele e falei: tá falando do que, pai? Nasceu sem que a gente esperasse. Em outras palavras, né, ele estava dizendo: não planejamos você, mas você nasceu, e ainda foi teimoso, porque mesmo assim ainda quis nascer antes do tempo. Você é teimoso mesmo, hein, menino? Dizia meu pai, ainda vivo, né? Eu dizia porque dizia isso quando eu era mais menino.
mesmo que isso tenha acontecido com você também, ou ainda mesmo que o ato aonde uniu espermatozoide e óvulo, talvez tenha sido uma situação atípica, vou usar esse termo, mesmo assim, você nasceu porque havia um propósito da parte de Deus. Entender isso muda a tua história. Entender isso muda a tua jornada. Por quê? Porque não é o mundo que determina teu valor. Não é o mundo que determina o que você vai fazer ou o que você vai deixar de fazer. Ai, ai, ai. Tem uma outra parte um pouquinho mais traumática. Não é nem você que vai dizer o que você vai fazer e o que você vai deixar de fazer. O problema, querido, é que às vezes a gente leva anos para ouvir e entender esta palavra, e a gente passa anos tentando acertar. Ou você vive aqui para errar? Alguém vive para errar aqui? Se acorda de manhã alegre, dizendo, deixa eu ver no que eu erro hoje. É isso? Não. Você vai trabalhar pensando, deixa eu ver o que eu vou fazer de errado. É assim? Quando acorda algum familiar seu lá, você fica esperando ele chegar perto para dizer assim, deixa eu ver com o que eu vou encrencar com ele. É assim? Sabe por que eu estou citando essas coisas práticas? Porque ninguém nasceu para ser infeliz, ninguém nasceu para viver a prática do erro. Não nascemos para isso. Nascemos para dar certo, porque o plano de Deus é correto. Mas então por que hoje talvez eu não viva aquilo que é correto? Porque eu escolhi sair do caminho de Deus e fazer aquilo que eu julgava ser certo. E então eu comecei a tomar escolhas e tomar decisões. Um dia alguém falou de Jesus para mim, eu disse, Jesus não quero saber. Um dia alguém veio e falou, você é legal, vamos na igreja. E eu olhei e disse, banana para os crentes. Essa é a minha vida, irmão. E talvez o seu testemunho seja parecido. Nós negligenciamos as mãos de Deus quando elas vieram em nossa direção. Quando alguém foi visitar lá a minha casa, a sua casa, quando alguém trouxe a gente para a igreja, levou para uma célula, quando alguém mandou ali uma imagem, um versículo, a gente olhou, ouviu, balançou a cabeça de um lado para o outro e disse, crente é chato, não quero ser crente nunca, não vou ser crente nunca. Olha aí, eles se acham os bons, eles se acham melhor que todo mundo. Mas houve um dia em que as mãos de Deus me abraçaram e abraçaram você de um jeito, que tudo isso que pesava contra, parece que foi dissipado, e você sentiu a presença de Deus, e o abraço dele te envolveu, e você pela primeira vez na vida, sentiu-se valorizado. Você disse, puxa, tem jeito para mim, puxa, eu posso viver uma vida diferente, por mais que toda a minha família fale o contrário, por mais que todos os meus amigos falem que não dá, tem alguém que ainda acredita em mim, mesmo eu não acreditando em mim, tem alguém que ainda acredita. E então essas mãos ou esses braços não se apartaram de você, eles continuaram ali. Talvez você continuou ouvindo e está conosco até hoje, mas talvez em algum momento da sua trajetória, você escolheu se desvencilhar desses braços e correr sentido contrário aonde os braços estavam abertos. A consequência, novamente uma vida de tristezas, novamente uma vida de falências, novamente uma vida de prazeres momentâneos.
mas que em cada final do dia, em cada final do tempo, em cada final do ciclo, lá dentro de você, faltava algo. E você tentou buscar esse algo em outra coisa. Funciona. Por um curto tempo. E a pessoa começa a buscar num nível acima, até que chega um momento que ela já não tem mais aonde buscar. Aonde ela sai de casa e desaparece. Aonde ela abandona tudo e todos. Aonde ela abandona ela mesma. Ela mesma. E em alguns casos, como aquele que eu ouvi hoje, um jovem de 18, 19 anos tira a própria vida. Tira a própria vida. Eu pergunto para você, o que está tão errado no mundo? Porque pense comigo, desde que eu nasci, o mundo é ruim. E você? Ou o mundo se tornou ruim depois? Ou desde que você teve consciência e entendimento do mundo, ele passou a ser ruim? O mundo sempre foi ruim, irmão. Pessoas sempre foram boas e ruins. Situações deram certa e erradas para todo mundo. Sempre houve doença, sempre houve cura. Sempre houve escassez, sempre houve prosperidade. Sempre houve tristeza, sempre houve alegria. Sempre houve nascimentos, sempre houve falecimentos. O mundo sempre foi o mundo. Sempre foi. Agora presta atenção. Se o mundo sempre foi o mundo, se as circunstâncias sempre foram parecidas com essa que eu citei agora, por que é que nunca se viveu um tempo como hoje, onde tanta gente tira a própria vida? E não estou falando mais só de jovens agora. Estou falando de crianças com os desafios da internet. Estou falando de adolescentes. Estou falando de jovens. Estou falando de pessoas em idade adulta. E estou falando de pessoas em melhor idade. Não há mais um estereótipo. Não há mais, irmão, como houve num tempo passado. Não há mais. Você olha, você conversa, você interage com a pessoa, ela sorri para você, ela te abraça, você pergunta, tudo bem? Ela está tudo bem, e depois você vai receber a notícia. Aí eu pergunto, o que mudou no mundo? Pastor, o que mudou foi que Satanás está mais voraz. Engano seu, ele sempre esteve, sempre. Pastor, as coisas são mais difíceis, sempre foram. Basta conversar com seu pai, com o seu avô, ele vai contar para você como era o mundo sem internet, sem Uber, sem iFood, sem McDonald's, sem culto online. Aí você vai ver como é que era. Sempre foi. Mas eu vou te responder, o que ficou tão complicado nos dias de hoje? Sabe o que é? As pessoas não percebem seu propósito. Elas não enxergam seu chamado. Elas estão envolvidas no meio de tanta coisa, que ela acha que o propósito dela é trabalhar, ganhar dinheiro, pagar boleto. Essa vida cansa, irmão. Uma hora você vai querer abandonar esse boleto. Uma hora você vai querer abandonar essa firma. Uma hora você vai querer abandonar a tua profissão. Isso só não vai acontecer se você estiver alinhado em Cristo e entendendo o que você faz aonde você trabalha, porque senão a pressão vai te derrubar. Hoje existem jovens que não têm perspectiva de vida. Você conversa com eles, o que é que você quer ser? Ah, não sei. Passa-se um ano e você vai conversar com eles, o que você quer? Não sei, estou esperando para ver. Hã? Não espera muito, irmão, porque se depois você vai demorar tanto, que quando você tentar descobrir alguma coisa, você vai começar a chorar, porque você perdeu a hora de colocar aquilo em prática. E daí agora você tem a justificativa que você quer. Perdi.
Não posso mais voltar a estudar agora. Pois é. Perda de propósito, perda de sentido na vida. Sabe por que você trabalha? Porque Deus estabeleceu o trabalho sobre a sua vida para gerar o recurso. Sabe por que você tem uma família? Porque Deus estabeleceu a família como unidade de comunhão. A primeira igreja que existe no mundo é a família. Ali as pessoas são cuidadas, cuida e é cuidado. Ali há a provisão de Deus, o derramamento da presença de Deus. Ali há crescimento, sim, nas diferenças existe crescimento. Naquele filho mais respondão, há crescimento sobre o filho, há crescimento sobre os pais. Naquele filho mais obediente, digamos assim, há aprendizado para os pais, há aprendizado para os filhos. Nada é à toa, nada é à toa, mas nós achamos que é, e tentamos andar por aí procurando, deixa eu ver, o que será que eu vou fazer? Isso é tão claro para mim, meu irmão, porque eu converso hoje, o propósito da pessoa é um, eu converso com ela semana que vem é outro, eu converso com ela hoje, não pastor, eu vou para o encontro, e eu vou pegar, e nós vamos, a servir Jesus é lindo. Passou 3 dias, nem parece a mesma pessoa, emocionado, tadinho, falou tudo aquilo na emoção, sem entender, creio eu, o que é servir a Cristo, é entregar a vida a Ele, é respirar por Ele, é constituir família por Ele, é gerar filhos por Ele, sim, crescer e multiplicar-vos. Pastor, mas o prazer, irmão, o prazer na relação sexual é um presentinho que Deus deixou para nós, é isso, porque o propósito nunca foi esse, o propósito é gerar, multiplicar vidas. O mundo bolou tudo, embolou, misturou sensualidade, misturou perversão, misturou sexualidade, e tem gente achando que o mundo é isto. Para quem quer, vai ser, mas para quem é chamado para ser luz do mundo e sal da terra, não é isso, é a palavra de Deus, é viver em prol desse propósito. E o que isso tem a ver com o livro de Jeremias? Olha só, semana passada do 1 ao 10, falamos sobre ter um propósito antes do nascimento, e agora estamos falando sobre o que você faz com o chamado de Deus para você. Deus te chamou, todos nós, Deus escolheu você, permitiu o seu nascimento, gerou a sua vida, colocou você num seio familiar, está te escolhendo, te chamando, mas o que você faz depois que Ele te chama? Olha só essa ilustração aqui, imagine alguém ligando para você insistentemente, de novo, deixa eu fazer alguma coisa, está tocando de novo, não, ele de novo, vai fazer uma coisa, está tocando o telefone, corre que está tocando o telefone, não acredito, de novo, mas ele fica me ligando toda hora, ela fica me ligando todo dia, meu Deus do céu, não para de me ligar. Você já reconheceu um número, você sabe quem está ligando, mas você decide não atender. Você decide não atender. Na maioria dos telefones, inclusive, tem aquela opção, né? Bloquear número. Esse não me incomoda mais. Esse não me tira mais do sério. Esse não fica mais me ligando. Sabe o que significa, ou por que eu estou trazendo essa ilustração? Porque o problema não é, querido, o problema não é a falta do chamado. O problema está em responder a Ele.
porque Deus está chamando você a toda hora, a todo instante. Ele te trouxe aqui para lembrar isso a você. Você é chamado por Ele, e o que você faz com o telefone? Bloqueia. Essa igreja não quero saber. Pessoal da célula, não vou ver. O que? Mandaram um versículo? Não. Você bloqueia a chamada. Alguém vem perto de você e diz: vamos na célula hoje? Vamos no culto? Estou vendo. Irmão, você pensa que nós nascemos ontem? Com todo respeito. Não teve uma desculpa que eu já não ouvi na vida. Pior, o Espírito Santo fala para a gente o que está acontecendo. E a gente sabe porque você não veio, mesmo quando você diz alguma coisa diferente daquilo que está acontecendo. Algumas pessoas se assustam com isso, mas é assim. Então cuidado, Deus está chamando você o tempo todo, mas você precisa responder ao chamado dEle. Deus nos escolheu, nos chamou e nos trouxe para viver a vida que Ele preparou para nós. Diante disso, primeiro ponto da noite, vamos lá? Jeremias capítulo 1, versículo 10, a palavra do Senhor diz: hoje eu te dou autoridade sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, destruir e arruinar, para edificar e para plantar. Deus não escolheu Jeremias sem dar a ele uma direção. Deus foi muito claro, Ele entregou qual missão. Você vai fazer isso. Da mesma maneira, querido, Deus nos escolheu para fazer, estabelecer, colocar em prática a direção estabelecida por Ele. Mateus capítulo 28, versículo 19: ide e fazei discípulos. Pastor, mas é tão gostoso só ouvir o senhor falar. É tão gostoso ouvir as explicações. É tão gostoso sair do culto animado e ir para casa. Cuidado, irmão, cuidado. Porque a Bíblia diz que a portinha do céu lá, ela não vai abrir por conta da sua empolgação. Ela não vai se abrir por quanto você gostou daquilo que eu estou falando. Mas ela diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Por isso Jesus diz: naqueles dias, alguns dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos. Eu olharei e direi: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. O que o Senhor estava dizendo era: pelo fruto se conhece a árvore. Se você é um discípulo de Cristo, então você precisa olhar ao seu redor. Que fruto você tem gerado para o reino de Cristo? Não é sobre você, mas é sobre o reino que você representa e sobre as pessoas que estão ao seu redor. Porque senão, querido, você está sinceramente, vou usar esse termo, enganado. Como assim, pastor? Talvez você ainda ache que servir a Deus se trata de você, do que você precisa, do que você quer, da tua cura, do teu milagre, da tua prosperidade. Só que o cristianismo não é sobre isso. O cristianismo é sobre largar os seus. O cristianismo é sobre tomar a sua cruz e seguir Jesus. O cristianismo é sobre colocar a sua vontade em detrimento da vontade de Deus. Servir Cristo não é servir a si mesmo, é servir a Ele. Obviamente, querido, que como servos de Cristo, Ele é atento às nossas necessidades. Ele vai gerar o que precisamos. Ele vai entregar a cura que buscamos. Ele vai gerar o recurso que nós estamos necessitando. Mas não é primeiro as mãos de Deus e depois a face. É primeiro a face e depois Ele se move. E eu pergunto para você nessa noite: que frutos você tem gerado?
Pessoas que murmuram o tempo todo gerarão murmuradores. Pessoas que reclamam o tempo todo dos outros vão gerar outras pessoas que reclamam o tempo todo dos outros. Pessoas que ficam questionando aqueles que têm autoridade sobre eles, gerará pessoas que também questionarão essas autoridades, inclusive você mesmo. Isso acontece muito no seio familiar. Às vezes o filho não submete à autoridade do pai, porque ele vê que o pai não se submete à autoridade do avô. Uma coisa não justifica a outra, deixar claro isso. Mas o testemunho, ele é muito mais impactante do que a palavra. Pergunto novamente: que fruto você gera? Que tipo de coisa sai da sua boca? Que tipo de vida você tem vivido? E já engato aqui no ponto número 2 para terminar. Deus te treina para discernir o tempo das coisas. Jeremias 1, verso 11 e 12. Lemos aqui. Quando Deus diz: o que você está vendo, Jeremias? A maioria das pessoas lê essa passagem e não tem ideia do que está sendo dito ali. Deus pergunta para ele: Jeremias, o que você está vendo? Então Jeremias responde: eu estou vendo um ramo de amendoeira. Todo mundo lê e a vida segue, passa para o próximo versículo, não entende o que significa isso. Há uma revelação aqui, nessa famosa passagem do ramo da amendoeira, porque a amendoeira era a árvore que primeiro dava frutos em Israel. Antes de todas as árvores frutíferas darem fruto, a amendoeira dava. Não entendeu? Quando o Senhor fala para Jeremias: o que você está vendo aí, Jeremias? E ele fala: um ramo de amendoeira. Na verdade ele está falando o seguinte: Senhor, eu estou vendo algo que as outras pessoas não viram. Eu estou vendo algo que o Senhor está me revelando antes dos outros. Por quê? Porque eu sou chamado para fazer a vontade de Deus, e todo aquele que é chamado é treinado pelo próprio Deus. Então Deus está mostrando para você hoje o ramo da amendoeira. Algumas versões falam amendoeira, outras amendoreira, mas a questão é que isso é irrelevante. Mas é importante você entender que Deus vai lhe dar direções muito específicas, que algumas pessoas não entenderão, mas você precisa entender e ouvir que é Deus falando com você. É Ele mostrando a direção que você precisa seguir. É Deus perguntando: está entendendo? É Deus perguntando: você está vendo o que eu estou te mostrando? É você que vai alcançar sua família. É você que vai alcançar seus amigos. É você que vai fazer diferença onde você trabalha. É você que vai fazer diferença nesse mundo tão tenebroso. Não é os outros, é você. Ah, pastor, mas sozinho? Quem disse que você está sozinho? O profeta achou que estava sozinho também. Aí Deus falou para ele: igual você, eu separei mais de 7.000. São os remanescentes de Israel. Você nunca esteve sozinho. Você só tem impressão que está. Nunca esteve. E Deus começa a trazer perto de você pessoas para serem impactados por você e para impactarem você. Me diga com quem andas e eu direi quem tu és. Com quem você anda? Com quem você tem caminhado? Como você tem caminhado? Lembre-se disso. O Senhor te chamou, te escolheu para ser diferente, para fazer a vontade de Deus, para estabelecer o reino dEle. Pastor, mas ninguém vê. Parece que é uma briga desigual, onde ninguém está olhando. Quem precisa estar olhando está o Senhor.
Você é servo dele, não é servo de outros homens, por assim dizer. E haverá um dia em que você chegará na porta dos céus. O Senhor vai olhar para você e vai dizer: entra, filho querido, seja bem-vindo, se assente. Há um lugar para você aqui. E você vai receber o galardão. Que é galardão? Recompensa daquilo que você fez nessa terra. Então, se as pessoas não veem em você algo diferente, reconsidere, mas saiba que o Senhor é aquele que vê todas as coisas em todos. Amém? Último ponto aqui para orarmos. A missão vai gerar algum tipo de oposição, mas Deus vai garantir o sustento. Olha isso. A missão vai gerar algum tipo de oposição. A partir de hoje, eu vou caminhar novamente com Deus. A partir de hoje, eu vou andar com o Senhor lá naquela igreja. Quando você chega em casa todo feliz, sorridente, querendo compartilhar e contar isso para alguém, a pessoa vai olhar para você e vai dizer: hã? Aonde? Ah, não, melhor não. Ih, você não vai conseguir. Oposição. Você diz: eu vou. A semana começa e você vai trabalhar. Chega um colega de trabalho e oferece algo para você, que você decidiu não fazer mais uso. E aí ele vai estranhar aquilo, vai insistir. E para se livrar da insistência, você vai dizer: olha, eu parei. Eu decidi ser um novo homem. Eu decidi seguir um novo caminho. Não quero mais isso, estou indo na igreja. Ele vai olhar para você e vai dar uma risada bem escancarada e debochada no seu rosto, na sua cara. Literalmente. Vai pegar e vai dar uma baforada bem na tua frente. Para te provocar. Oposição. Todas as vezes que você se posiciona, naturalmente será gerada uma oposição contra você. Todas as vezes. Quando Jeremias ouviu o chamado de Deus, quando ele se posicionou para fazer a vontade de Deus, os inimigos se uniram contra ele. Vamos derrubar esse camarada, ele não vai aguentar, vamos tirar ele dessa igreja, vamos fazer ele parar com esse negócio aí, ele pensa que ele é melhor que nós, quem que ele pensa que é? Vamos acabar. Para ajudar a vir para a igreja não tem um, né, irmão? Mas para tirar daquele que decide tem milhares. E eles se unem e vêm contra Jeremias. Jeremias morre de medo. E agora? Como é que eu vou enfrentar esse povo aí? Como é que eu vou atravessar? E como é que eu vou conseguir vencê-los? Então Deus dá uma ordem para ele. Verso 17 ao 19, Deus diz para ele: se levanta, Jeremias, não tenha medo, porque eu sou contigo para te livrar. É para você essa palavra, irmão, diga amém. Não tenha medo dos posicionamentos em Cristo, mas tenha decisão, irmão, porque com o Senhor não se brinca. Decidiu caminhar com Ele, caminhe com Ele. Decidiu abandonar o pecado, abandone o pecado. Decidiu viver uma vida de oração, viva essa vida de oração. Não brinque com o Senhor, querido, porque embora o Senhor é amor e graça, e é misericórdia, Ele também é justiça. E embora Ele tenha cumprido em Jesus a justiça, somos responsáveis pelas decisões, e vamos ter que lidar com as consequências delas. E nesse momento alguns correm para Jesus, e aí Ele olha e fala: aí, filhão, era para você estar voando, você está andando igual caranguejo, para trás. Eu vou te ajudar, eu vou alinhar o seu prumo, eu vou lhe dar uma nova direção, mas não é rápido, não é do dia para a noite. A oposição vai se levantar contra você,
Mas se você honrar com a palavra que você está me dando, de que você vai se manter posicionado, eu estarei contigo em cada momento. Mas precisa lembrar disso, senão você sai do propósito de Deus. Entendeu? Não é difícil como pode parecer, mas precisa ser algo com decisão e com perseverança. Pelo fruto conhecereis a árvore. E que árvore é você? Será que você é a amendoeira, que ouve a voz de Deus, enxerga as coisas e se posiciona? Será que você é tal qual o cedro do Líbano, que tem para baixo o mesmo tamanho de raiz do que ele tem no seu tamanho para cima? Onde os ventos são capazes de derrubá-lo até a superfície, ele não quebra e volta à posição? Que árvore é você? Ou é uma daquelas árvores que a gente segura o galho e faz assim, rasga, não oferece uma sombra, não dá um fruto, nada? Que árvore é você? Jesus chamou você para ser frutífero. Ele chamou você para representar a Ele. Olha a profundidade do que eu estou te contando, e eu não tenho mais tempo agora. Jesus disse assim: aquele que crê em mim fará os milagres que eu faço e outros maiores, porque quem está ligado a Ele está ligado à árvore da vida, se tornará uma árvore que gerará vida sobre si e sobre os outros. Compreendeu? Você é essa árvore. Não deixa o mundo roubar isso de você. Não deixa a circunstância tomar a tua fé. Não deixa. O Senhor é teu Senhor, Ele é o teu sustentador. Tudo vem dEle, dEle, para Ele, por Ele são todas as coisas.